Vocês estão em casa também, boa noite para vocês. Obrigado por estar nos acompanhando nas redes sociais. É uma noite gloriosa. Estou muito à vontade aqui nessa noite. Muito à vontade porque estamos em família, somos irmãos, somos cidadãos que estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos de passagem. Uns vão viver mais do que os outros, alguns vão viver 100 anos, alguns privilegiados, que chegam até 100 anos. Um médico, um dia, amigo meu, ele disse, nós passamos, ele não tirou ele fora, ele disse, nós passamos a vida inteira sacaneando o nosso corpo. Foi essa a expressão que ele usou. E nós próprios, nós vamos abreviando os nossos dias. E é verdade, é uma verdade. Cuidar da saúde também faz parte, meu irmão. Porque se fosse para você ser salvo e já ir para a glória, Deus já tinha te recolhido. Então cuide do seu corpo. Não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar hoje, mas cuide do seu corpo. Cuide do templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Queria fazer um passeio hoje pelo Evangelho de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 14. Todos acharam, amém? Misericórdia. 3, 14. Vou dar mais um tempinho. Enquanto você acha, vamos orar mais um pouquinho. Pai querido, nós te damos toda a honra, toda a glória aqui, Senhor. Curvamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, Pai. Diante de Ti declaramos o nosso amor, a nossa dependência, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua palavra viva, que nos traz vida, Senhor, que nos resgatou da nossa vida, que não era uma vida, era trevas, e nos trouxe para a Tua luz. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela paixão que o Senhor teve por nós. Obrigado, Deus, pela violência que o Senhor fez em Teu Filho, e por intermédio dele nós temos a plena certeza da salvação, porque estamos em Cristo Jesus, e isso não é mérito nosso, Pai. Obrigado, Jesus, pela doçura do Teu Evangelho, obrigado pela doçura do Teu amor e o Teu alcance para conosco. Nós declaramos todo o nosso amor aqui nesse lugar, e nos sujeitamos à Tua palavra, mais uma vez, amém, aleluia. O Cris estava ministrando louvor ali, eu estava no início lá no cantinho, e a gente gosta do agito, do movimento, eu também gosto, mas como é bom quando a gente aquieta um pouquinho nosso coração, e a gente, em vez de muitos gritos, nós entronizamos o Pai. Eu comecei a chorar lá, não conseguia cantar, fiquei chorando por um tempo, daqui a pouco passou, eu disse, como é bom a gente entender como que Deus gosta de ser adorado, e é naquele dia. Não formate na sua cabeça a sua adoração. Venha com o coração totalmente aberto. Não existe um protocolo de adoração. Hoje eu vou adorar sentado, amanhã deitado, depois... Não existe esse tipo de coisa. É sentir o que Deus quer. É Ele que move. A Bíblia diz que nem o orar vem de nós. A gente não sabe nem orar, muito menos dizer que a gente sabe adorar a Deus. Então nós nos sujeitamos a Ele. Efésios capítulo 3 e versículo 14. Diz assim... A minha Bíblia é a Bíblia viva, tá? Vai ser um pouquinho diferente da sua. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelho, diz o apóstolo Paulo, e rogo ao Pai, de toda a grande família de Deus. Alguns deles já lá em cima no céu, outros aqui embaixo na terra. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo, e oro para que Cristo habite em vossos corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundarem as suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. É que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmo, diga comigo, e por si mesmo possam experimentar esse amor. O apóstolo Paulo está falando por si, por vocês têm que experimentar, embora seja ele tão completamente
e dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, a glória seja dada a Deus, pelo seu grandioso poder operando em nós. É capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória para todos sempre, por todas as gerações, na igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o Evangelho de Cristo, e nós precisamos, irmãos, nesses dias, ouvir o Evangelho de Cristo. Eu gosto muito de uma frase do pastor Antônio Carlos Costa. Ele diz que o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia, e ele está completamente com a razão nisso. O Evangelho não é a Bíblia, o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. E se nós não soubermos diferenciar o que é o Evangelho, nós vamos viver as comparações e os misticismos que nós temos visto, não só nesses dias, mas em toda a história da igreja. Então o Evangelho, eu gosto dessa frase que ele usa, o Evangelho é uma mensagem. Você entende isso? Quantos sabem o que é o Evangelho? O Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus, mas pouco se fala em Evangelho. Eu conversava com a minha esposa hoje em casa, eu disse: por que será que as igrejas que são mais lotadas hoje no Brasil e no mundo, são aquelas igrejas que colocaram como hábito os rituais e as práticas? Porque o homem precisa de um ponto de ligação, e Jesus, ele tirou os pontos de ligação. Ele, através do Evangelho puro e simples, ele tirou os pontos de ligação da terra. Ele tirou tudo que podia ligar Deus a um ritual de consagração, um ritual de qualquer tipo de coisa. Jesus tirou. Lembra que quando ele foi curar aquele cego, ele não usou um ritual? Ele poderia ter pego algum tipo de óleo, ele poderia ter feito algum ritual de sacrifício, mas ele cuspiu a sua saliva no chão, fez um lodinho e esfregou nos olhos daquele cego. Jesus estava mostrando o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é totalmente diferente do que muitas vezes nós imaginamos na nossa mente. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre, se você ler um pouquinho para cima, ele está falando sobre o sofrimento que ele estava passando na carne dele. E os irmãos estavam preocupados com isso, e ele disse: não é para você se preocupar, isso é glória para mim. E ele começa a dizer assim, oro para que as riquezas gloriosas e ilimitadas Ele conceda a vocês poderoso fortalecimento interior por intermédio do Espírito Santo, para que a gente se aprofunde nas suas raízes no solo do amor de Deus, e por si mesmo possamos experimentar esse amor. Eu tenho a convicção de falar para nós, diante de nós, que o que nós conhecemos muitas vezes de Deus é distorcido, irmãos. É distorcido por causa da nossa ótica natural. Porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade, e não estou falando sobre certo e errado, mas a nossa capacidade de comparação. Quando João foi arrebatado, ali no livro de Apocalipse, mostra, ele estava enxergando coisas celestiais do reino de Deus, e ele tentou descrever da forma que ele estava enxergando o reino com coisas que ele conhecia aqui na terra. E isso é normal. Nós fazemos comparações, nós fazemos imitações, isso é normal, é de nós, é do ser humano isso. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma imitação, ele não é nós nos compararmos ou comparar coisas. E por nós compararmos coisas, muitas vezes é que distorce a visão, muitas vezes, de quem Deus é, de quem nós somos. Se nós, o Evangelho primeiro, ele revela quem eu sou. O Evangelho revela para você quem você é. O Evangelho não vem revelar primeiramente quem é Jesus. O Evangelho mostra quem você é. Ele te leva ao arrependimento. Ninguém vem a Deus se não vier arrependido. Ninguém vem a Deus. Eu quero trabalhar sobre isso, sobre essa ótica. Porque nós pendemos sim sempre para os lados dos rituais, dos sacrifícios, de o que eu tenho que fazer, da meritocracia. E será que isso é a visão certa? Você já parou para se deparar que tem uma Bíblia inteira e a mensagem do Evangelho é uma só? Você já parou para pensar nisso?
O Evangelho é o nosso norte, é o Evangelho. Eu não estou limitando dentro da Bíblia o que é o Evangelho, não estou limitando. O Evangelho pode ser uma mensagem toda da Bíblia. Você pode tirar o Evangelho no Novo Testamento, sim, pode, mas o Evangelho é uma mensagem, irmãos. É uma mensagem que destruiu a meritocracia do homem, que destruiu os comparativos, os sacrifícios, destruiu tudo aquilo que nós aprendemos ou não aprendemos, ou queremos manter assim, porque para nós é muito mais fácil nós continuarmos nessa caminhada, de eu faço aqui e recebo lá. O nosso Deus, Ele sempre foi o Deus de graça. A Bíblia diz que Ele é imutável. Deus não tem altos e baixos que nem nós temos. Ele é um só, de Adão, de Gênesis e Apocalipse, Ele é um só Deus. E Ele sempre foi Deus de graça. Ele não mudou. Você concorda comigo? Se não concorda, não tem problema. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler um pouquinho hoje, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2. Dou um tempo para você achar. 1 Coríntios capítulo 2. Essa ótica distorcida, irmãos, enquanto você acha, 1 Coríntios capítulo 2, 14, ela tende, sabe por que eu e você, nós gostamos dessas práticas religiosas, desses rituais, desses pontos de ligação? Por que as igrejas estão lotadas de pessoas assim? A Bíblia diz, uma é porque cada um é atraído e engodado pela sua própria cobiça. Então nós somos cobiçosos. E outra é que nos dá a sensação de estarmos no controle das coisas. E eu e você, nós queremos estar no controle das coisas. E aí é que está o grande erro nosso, meu e seu. Porque Jesus, Ele veio para tomar o controle da nossa vida. E eu e você, nós temos a dificuldade de largar o controle. Então nós preferimos estar no controle. Eu oro e Deus faz. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. Essa ótica, ela não é a ótica do Evangelho. Essa pode ser uma ótica religiosa de outras religiões, de um sincretismo religioso que vem sendo carregado até misturar dentro do Evangelho de Cristo. Jesus disse em Mateus, Ele disse um pouquinho do fermento dos fariseus, Ele leveda toda a massa. O que Jesus está falando? Um pouquinho de outras religiões dentro do Evangelho, você anula o Evangelho. Você anula o Evangelho. Então nós temos que ter cuidado de o que nós estamos colocando, ou será realmente que nós conhecemos o que é o Evangelho de Cristo? Será que nós entendemos o que é salvação? A pastora Patrícia pegou uma palavra linda aqui no domingo, e ela pregou o Evangelho, ela pregou sobre salvação, e eu acredito que são dias que nós temos que novamente pregar sobre salvação, porque pessoas ficam confusas, eu perco, não perco. Eu vou entrar um pouquinho mais, eu não sou calvinista, viu? Mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe depois, eu vou fazer você pensar um pouquinho. Aqui diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Entretanto, o homem que não tem o Espírito, não pode entender nem aceitar esses pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que não são ensinados, que são ensinados pelo Espírito de Deus, parece-lhes loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo, é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós aqui? Quem pode dar conselho ao Senhor? Será que nós temos a capacidade de dar conselho para Cristo? É óbvio que não. Só que o Evangelho não é uma formulinha mágica. O Evangelho também não é a imitação de fazer o que Cristo fez. Embora o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Mas ele está falando de algo espiritual. E se você e eu somos pessoas naturais, nós recebemos isso no nosso coração como uma forma de nós imitarmos mais uma fórmula e isso vai dar certo. Essa ótica não é do Evangelho. Essa pode ser de qualquer outro tipo de religião, mas não é a ótica do Evangelho.
Impossível, humanamente falando, eu e você imitar Cristo. Impossível, impossível nós imitarmos a Cristo. Não há como, porque eu e você deveríamos caminhar então sem pecados, e quem não tem pecado, a Bíblia diz que já está mentindo, então, ou seja, já está cometendo pecado. Impossível humanamente nós seguirmos a Cristo na plenitude dele. Ou seja, Jesus, ele não veio de uma forma para ser imitado, porque se ele fosse para ser imitado, ele não era uma divindade, ele não era parte da Trindade. Nós podemos imitar o apóstolo Paulo, nós podemos seguir os conselhos de Pedro, nós podemos seguir os conselhos dos apóstolos, de homens de Deus, mulheres de Deus, sim, mas a parte de imitação vai me trazer para o campo da meritocracia. E quando nós entramos no campo da meritocracia, isso me dá o controle novamente na minha mão, ou pelo menos a sensação de eu estar controlando. E quando eu acho que eu tenho o controle de Deus na minha mão, eu não tenho, na verdade, eu não tenho nem entendimento de quem eu sou. Nós precisamos voltar para esse lugar de amor de Deus. Nós perdemos muito tempo, irmãos, com um pode e não pode. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer tatuagem, pode fazer aquilo. Nós perdemos muito tempo com esse tipo de coisa. E nós fomos para um lado mais legalista e esquecemos da doçura do Evangelho de Cristo, que nos traz uma liberdade sadia e que nos tira do lugar do pecado e nos traz para o lugar do entendimento. E quando eu entro no lugar do entendimento, eu sei o que pode e o que não pode. Eu sei o que agrada o meu Senhor. É claro que nós vamos ter os nossos mestres, os nossos pastores para nos indicar o caminho, para nos orientar, mas existe um caminho que você não vai conquistar imitando, nem fazendo ofertas de sacrifícios, ou fazendo qualquer outro tipo de ritualesco, que você aprendeu ou não aprendeu. E hoje eu estou falando exclusivamente de salvação. Não estou falando sobre conquista espiritual, sobre avanço no reino. Eu estou falando sobre salvação, sobre entendermos que somos salvos. E aqui nós podemos ver claramente o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Se eu começar a explicar para você, uma das igrejas que mais deu problema na história do mundo foi a igreja de Corinto. Estudiosos, teólogos afirmam, isso é concordado entre diversos teólogos no mundo, que a carta que nós lemos de 1 Coríntios é a segunda carta, e a que a gente lê a 2 Coríntios é a quarta carta. A primeira e a terceira carta, elas se perderam na história. Isso é afirmado ali quando você começa a ler 1 Coríntios para nós, que Cleopa, que era uma das mulheres lá da igreja de Coríntios, ela denunciou os problemas da igreja para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele relata ali, conforme eu escrevi na primeira carta. Onde que está essa primeira carta? Então ela foi perdida, essa primeira carta. Isso não convém, talvez, historicamente venham achar esses pergaminhos, não sei, ou Deus permitiu que não viesse achar. Isso não vai influenciar em nada na nossa vida, mais fato histórico. Mas foi uma igreja muito problemática. E Paulo, através das cartas, ele tentou ajustar as coisas, trazendo luz a procedimentos. Mas chegou um período que ele não conseguiu mudar essa igreja. Ele não conseguiu mudar as coisas. E ele, diante de Deus, ele faz uma oração, diz, quando ele começa a escrever a carta, ele diz, eu decidi não querer saber nada de vocês. Como se ele disse assim, eu lavei minhas mãos, a partir de agora só vou falar do Evangelho. Paulo assumiu isso para ele. Uma igreja extremamente confusa, uma igreja extremamente cheia dos dons do Espírito, mas confusa. Uma igreja que não crescia, uma igreja que não conseguia avançar em relação à salvação. Queria usar práticas judaicas, queria usar práticas de outras religiões. O lugar onde eles estavam também era um lugar muito de opressão espiritual. E Paulo disse, eu decidi não querer saber mais nada sobre vocês. Eu vou escrever somente o Evangelho de Cristo. E aí começa a transformação. E é isso que transforma a nossa vida. Nós falávamos aqui no culto jovem que o pode e não pode, ele não é que seja ruim, irmãos. Nós falamos sobre regras, sobre leis, sobre mandamentos, isso não é ruim. Mas isso a gente vai conseguir sustentar por um certo período. Porque nós vamos estar fazendo na nossa força. Eu faço na minha força, e eu tento, e uma hora eu vou me frustrar. Uma hora eu vou sair da casinha, como diz.
porque realmente eu não entendi. Eu estou num acúmulo de regras ali, numa cartilha cheia de regras, e eu estou tentando cumprir. Ou seja, eu estou no controle. Enquanto eu estiver no controle, eu vou conseguir cumprir até um certo período. Quando começar a ficar pesado e fadigado, eu não vou conseguir. Eu vou me frustrar. E aí isso denota para nós que nós não entendemos o Evangelho. O Evangelho nos tirou do lugar das regras, porque a lei e as regras foram criadas para a desobediência. As leis e as regras não foram criadas para que eu e você vivêssemos agora no Evangelho. Isso foi criado para as regras, para a desobediência. Deus sempre foi o Deus de graça. De Adão até Apocalipse, Ele sempre foi o Deus de graça. O que é a graça? A graça nos liberta e nos coloca num lugar de obediência por gratidão. Você vai fazer questão de obedecer a Deus quando você entender que você não é mais um cumpridor de regras. Embora as regras vão continuar na sua vida, e eu disse, é saudável, a lei é boa, a lei é saudável, mas ela condena, ela aponta e condena. A graça, ela liberta, ela te coloca de um lugar de obediência por gratidão. A lei te coloca num lugar de obediência por obrigação. Você está entendendo isso? Nós precisamos entender o que é o Evangelho de Cristo, irmãos. O Evangelho de Cristo, ele é tão simples, ele é tão doce, tão puro, tão maravilhoso, que o verdadeiro salvo, aí eu vou entrar numa partezinha de João Calvino, que ele diz que o verdadeiro salvo, ele não perde a salvação. Eu não concordo 100% nisso. Também, na minha palavra não importa muito, o que importa é a palavra de Deus. Mas eu acredito realmente que o verdadeiro salvo, aquele que conheceu a Cristo, que entregou a sua vida para Cristo, ele não se desvia mais. Eu acredito nisso, porque essa pessoa vai estar tão apaixonada por Ele, que não quer mais fazer nada que se aparte dEle. E eu queria trazer um pouquinho, vou entrar um pouquinho mais a fundo. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1. Eu vou tentar correr o máximo, tem bastante coisa para ler aqui. Eu queria que você saísse daqui hoje sem o controle na sua mão. Que você deixasse aqui, deixa aí na cadeira o controle aí, depois a gente joga fora. Mateus capítulo 20, versículo 1. Nosso Deus é um Deus de graça. Nós te amamos, Jesus. Sabe qual é a diferença da graça? A graça, ela te presenteia antes de você fazer alguma coisa. Não tem meritocracia, não tem troca. Você já recebeu. Pastor, eu vou fazer a campanha para receber um negócio lá, eu preciso fazer aquilo. Irmão, você já recebeu, irmão. Tudo que está em Cristo está em você. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não precisa mais fazer, não vou fazer. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo a coisa. Você precisa entender. O Evangelho é entendimento, o Evangelho é clareza. Não é mais rituais, não é mais misticismos. Nós temos que tirar o misticismo que está cravado aqui, na minha mente e na sua. Nós somos místicos, querendo ou não, nós somos. E esse misticismo que eu falo, é esses rituais que a gente ainda quer fazer. Isso está em nós. E isso dá a sensação de eu estou controlando, eu consigo controlar Deus. Se Deus não fizer o que eu quero, eu faço um jejum prolongado e Ele vai obedecer. É mais ou menos assim, irmãos. Ou então eu faço um ritual de sacrifício qualquer e Ele vai fazer. Porque a palavra dEle, aí você vai defender uma tese sua, colocando lá embaixo um carimbo com um versículo bíblico, dando respaldo para a sua ideia. E não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma cartilha mandatória. O Evangelho é a liberdade dos filhos de Deus. Amém? Olha só como o nosso Deus é justo. Mateus 20, capítulo 20, versículo 1. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para a sua colheita. Ele combinou com eles pagar 1 denário por dia. Mandou todos os trabalhadores na sua plantação. Por volta das 9 horas da manhã, ele estava passando por outra praça.
e viu alguns homens ali desocupados, à espera de serviço. Então mandou aqueles também para os seus campos, dizendo que pagaria no final do dia o que fosse justo. Para vocês entenderem, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. E eles foram ao meio-dia. Veja bem, ele saiu primeiro cedo, depois às 9, agora meio-dia. Meio-dia novamente por volta das... Ao meio-dia e novamente por volta das 3 horas da tarde, ele fez da mesma coisa. Por volta das 5 horas da tarde, ele estava novamente na cidade. Viu mais alguns homens por ali e perguntou: por que vocês estão parados o dia inteiro? Aí eles responderam: porque ninguém nos contratou. Responderam eles: então vão e junte-se a nós, aos outros da minha plantação. E disse ele: no final do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos, aqueles que começaram a trabalhar às 5 da tarde, contratados e terminando pelos primeiros. Quando os homens contratados às 5 horas vieram cada um e recebeu um denário, assim quando os homens contratados mais cedo vieram a receber o que era seu, pensavam que receberiam mais, porém eles também receberam um denário. Até aqui. Olha que loucura isso, cara. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus, no mundo concorrido que nós vivemos, é o líder servir. Como assim o líder vai servir? Você vai olhar para dentro de uma empresa, hoje uma organização, vai dizer: o presidente da companhia tem que me servir. Como assim? Se nos ensinaram que nós temos que ser o melhor, nós temos que conquistar, nós temos que avançar, isso que foi ensinado para nós. E não há nada de errado nisso. Só que o reino não é uma empresa, meu irmão. Não compara coisas celestiais com coisas terrenas. É a mesma coisa que você comparar o Deus com o nosso pai terreno. É impossível. Por mais perfeito que o seu pai tenha sido para você, não há comparação com Deus. E nós costumamos a tentar fazer comparativos, de achar que Deus é igual ao amor que nós sentimos pelo Pai, ou achar que o nosso amor pelos nossos filhos é igual ao amor de Deus. Não é assim, não é dessa forma. Da mesma forma que o Evangelho que você muitas vezes acha que é o Evangelho, não é o Evangelho, porque o Evangelho ele não é explicado com a nossa ótica. O que o apóstolo Paulo falou ali para os 1 Coríntios? O homem espiritual, ele discerne as coisas, mas quem não tem o Espírito não consegue discernir nada. E o homem espiritual, ali está falando do gênero masculino e feminino, ele discerne todas as coisas, e ele incomoda o homem do mundo. Se nós não entrarmos verdadeiramente no Espírito, e não é isso que você está imaginando entrar no Espírito, não é vir uma pombinha na sua cabeça e descer o Espírito, não. Entrar no Espírito é entendimento, é mudança de cabeça, isso é entrar no Espírito. Nós achamos que quando nós falamos, vem Espírito Santo, ele vai vir. Não, ele não vai vir, ele já está. Porque ali nós lemos na carta aos Efésios, diz que habite dentro de vocês, no coração de vocês, o Espírito de Jesus Cristo. Nós não entendemos essas coisas. Nós esperamos vir no culto e que venha descer um mover de Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí nós só mostra que nós não entendemos nem o que é adoração. E nós estamos muito preocupados com pode e não pode. O que eu posso fazer, pastor? O que eu posso? Eu posso isso, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Não se trata de pode e não pode, irmãos. Se trata da doçura de Jesus, da doçura do Evangelho. Ele não morreu na cruz para que eu e você fôssemos prisioneiros de regras de novo. Ele tirou as regras. Ele disse que um pouquinho do fermento dos fariseus levedaria toda a massa. Se nós fizermos esse sincretismo religioso, colocando dentro do Evangelho, nós vamos anular a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, porventura vocês vão crucificar novamente Cristo. É quando nós voltamos às velhas práticas, nós crucificamos a Cristo. E olha só que loucura. Tinha um trabalhador ali, que ele tinha uma plantação, ele tinha um trabalho, tinha um serviço para fazer. Ele saiu bem cedo e chamou alguns para trabalhar. Depois ele viu que não era o suficiente e chamou mais. A Bíblia diz que ele saiu depois às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, 5 horas da tarde. Só que o expediente naquela época acabava às 6 da tarde. E ele combinou lá nos primeiros versículos que a gente leu ali,
que ele pagaria 1 denário pelo trabalho do dia. E quando ele chamou o administrador ali, o tesoureiro, para pagar os caras que tinham trabalhado, eles começaram, dos que começaram às 5 horas da tarde, os caras trabalharam 1 hora só. E aí ele pegou e deu o salário de um dia, 1 denário para o cara. Os que começaram a trabalhar às 8, às 9, eles pensaram, nossa, vai vir dobrado para nós, os caras trabalharam 1 hora e receberam 1 denário. Então agora vai vir dobrado para nós, começamos cedo. Todos eles receberam 1 denário. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar entre si. Essa é a lógica do nosso Deus. Não existe meritocracia, você está entendendo isso? Pastor, mas eu comecei a trabalhar cedo e o Marcelo veio às 5 horas da tarde. Ele vai receber a mesma coisa, porque não é mérito meu e não é mérito dele, é por aquilo que Jesus fez. É isso que essa parábola está dizendo. Não existe o quanto nós vamos fazer, o quanto nós vamos para conquistar a nossa salvação, não. E muitas vezes, eu até conversava com um pastor amigo meu essa semana, eu fui pegar meus cadernos de pregação e eu fui ver uma palavra um dia que eu preguei, e estava escrito ali, ir além da graça. Eu disse, que bobagem que eu preguei, meu Deus. Como ir além da graça? A graça é tudo. A salvação de Cristo é a doçura de Deus, por intermédio de uma morte cruel do Filho dele, nos trouxe até a cruz. Nos libertou, meu irmão. Nos libertou do pode e não pode, do livro de regras, das cartilhas que nos colocavam diante de uma lei. Hoje eu não preciso de uma lei penal, por exemplo, para dizer que eu não preciso matar uma pessoa. Eu não preciso de uma lei penal para dizer que eu não preciso entrar no mercado lá e roubar. Eu não preciso, porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo. E tudo que eu faço para a glória dele. Se eu oferto na igreja, é para a glória dele. Se eu faço hoje uma obra social, é para a glória dele. Ah, mas eu estou vindo aqui todas as segunda-feira. Eu não vim, tá, irmãos? Eu estou vindo toda segunda-feira e o tio não vem nenhuma. Eu sei que ele vem. Ele merece mais do que eu no reino. Não é isso que essa parábola está dizendo. O que começou a trabalhar às 5 vai receber a mesma coisa que começou a trabalhar às 8. Sabe por quê? Porque se todos aqueles trabalhadores entendessem que a gratidão é o que atrai a Deus, todos eles estariam gratos, porque o que foi acordado com eles era 1 denário. Que loucura, cara. Esse é o Evangelho. A ótica do reino de Deus. O líder é o servo. O mundo que vivemos ele nos ensinou. O último é o primeiro, o fraco é forte, o pequeno é grande. Está ligado à videira, que diz em João 15, vai dizer que nós não produzimos fruto de nós mesmos. A Bíblia diz que se nós não estivermos ligados na videira, que é Jesus, nós não produzimos fruto. Isso está dizendo para você, larga o controle. Se até aqui tu veio te frustrando, é porque talvez tu entendeu algumas coisas erradas. Irmãos, eu estou aprendendo coisa até hoje, eu tenho quase 17 anos de fé, eu estou aprendendo coisas que, meu Deus, parece que a gente está se convertendo todos os dias. Porque quando começa a sair a carga da religião de cima de nós, nós começamos a ficar livres. E isso é maravilhoso, irmãos. Grave na sua cabeça, anote na sua Bíblia aí. O Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. É uma mensagem. O Evangelho não é uma normativa, é uma mensagem. Aquele que entende a mensagem do Evangelho não precisa de regras. Como assim? Vamos comigo, eu já estou acabando. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Quanto mais eu entendo o Evangelho, mais eu tenho certeza que eu não sei nada, cara. Quanto mais eu tenho entendido o Evangelho, mais diminuído eu me sinto, cara. Quanta bobagem pregada, meu Deus, cara. Estou falando de mim, tá? Quanta bobagem eu preguei. Como ir além da graça, irmãos? Como nós podemos ir além daquilo que Deus fez no Filho dele? Isso é ingratidão. Eu me chamar de ingrato. Jesus, ele é doce. O Evangelho é doce, irmão. O Evangelho é maravilhoso. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, diz assim: porém Davi disse: não tenha medo, mandei buscar você porque desejo ajudá-lo.
Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence a seu avô Saul. E além disso, você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete curvou-se e humilhou-se diante do rei e disse: como pode, rei, mostrar bondade para alguém completamente sem valor, como eu que pareço mais um cão morto? Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo o que pertence à família dele. Quando um rei assumia o trono, o exército do rei que assumia matava a família do antigo rei, para que não tivesse uma disputa novamente de trono. E quando Davi manda chamar Mefibosete, eu imagino que esse cara veio já pronto para perder o pescoço, pronto para morrer, porque ele sabia que ele era poucos os que estavam vivos. A Bíblia diz que ele era um coxo, ele estava sem o movimento das pernas, se arrastando. Por isso que ele disse: como você vai ter benevolência de um cão morto que rasteja? E aí ele chama e ele vai pronto para ser cortado o pescoço. E quando ele chega diante do rei Davi, Davi disse: tu não entendeu nada, cara. Como se Davi dissesse para ele: levanta, tu vai sentar na mesa com os meus filhos, tu vai comer por toda a tua vida conosco aqui, tu vai sentar comigo, eu vou te devolver tudo que o teu avô Saul tinha. Por que, igreja? Por que isso? Por que Mefibosete recebeu? Se o merecimento dele por ser da linhagem de Saul era ter morrido, por que Deus falou que Davi era segundo o coração dele? Será que Deus ele é um adúltero? Será que Deus é o cara que mente, que manda matar o seu soldado, o seu capitão, para ficar com a mulher do outro? Não, é óbvio que não. É quando Deus olha, Ele olha os corações que entenderam o que é realmente graça. E quando você entende graça, não há lei, não há regras que te tire desse lugar, porque você faz com o coração puro. E Davi ali naquela simbologia que nós podemos mostrar, Davi estava sinalizando para Cristo, e Mefibosete era eu e você, a igreja, rastejante, cães mortos, que viviam uma vida totalmente aquém da sociedade. Eu não sei de onde que você veio, mas hoje eu olho para você e eu não consigo enxergar menos do que pessoas que Jesus ama. Eu não consigo olhar para nenhum de vocês aqui hoje e dizer que Jesus não ama vocês, ou dizer para vocês que vocês não são dignos. E por muito tempo a igreja evangélica, ela colocou isso sobre as pessoas. Ela fez diferença de quem era salvo. Parece que eles têm a chave do céu, sabe? Por muito tempo nós fizemos isso. Nós esquecemos que quem está nos ouvindo são pessoas, são os pequeninos de Jesus. E a Bíblia diz que ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçarem, porque é melhor que colocasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar. Mas por muito tempo a igreja fez isso, por não entender o Evangelho de Cristo. Criou-se regras mandatórias. Os jovens entravam dentro das igrejas e eram: pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. O jovem não ficava. Ao invés de nós pregarmos o Evangelho, nós pregamos a lei, e nós afastamos muitas pessoas. Mas ainda há tempo de nós voltar para esse lugar. Eu e você, nós éramos esse Mefibosete, irmãos, cães rastejantes, que não merecíamos a morte, sim. Não era para Cristo ter morrido por nós, era para eu e você ter sido pendurado no madeiro. Mas aí veio Deus com a doçura do Evangelho, com a mensagem da graça, e disse: vocês estão perdoados. Aí você pergunta: Jesus, por quê? É porque eu fiz alguma coisa? Não, é porque eu fiz por vocês. É impossível vocês conseguirem a sua salvação. E quando eu entendi isso, eu dei um crédito a João Calvino, por defender uma tese dele em 1590, se eu não me engano.
ele disse que uma vez salvo, sempre salvo. E eu quero entrar mais nesse detalhe aqui. Vocês são preciosos, irmãos. Não é justo que nós venhamos aqui declarar quem é salvo e quem não é salvo. Mateus capítulo 13, e eu já vou encerrar. 13, versículo 1. Sabe por que eu acredito que o verdadeiro salvo não se desvia mais? Porque eu garanto que se Davi chegasse para Mefibosete e dissesse: Mefibosete, faz 350 flexões lá, ele ia com as pernas coxas dele ia fazer. Sabe por que ele entendia? Que eu estava morto, mas Davi, o rei, me deu vida. O que falta nós entendermos, igreja, é isso. Nós estávamos mortos. A nossa sentença estava escrito ali, inferno. Aí veio Jesus e te colocou uma opção, e você aceitou, você se arrependeu dos seus pecados. Quem é que pode dizer para você, por intermédio de algum pecado, que você não é salvo? Porque quem não tem pecado aqui nesse lugar, tira a primeira pedra. Eu não vou atirar porque eu tenho pecado. Eu tenho pecado. Mas se o pecado que eu tenho, ele não conquistou a minha salvação, ele também não pode me tirar, porque existe uma diferença. É a viver na prática do pecado. Porque quem vive na prática do pecado, esse não nasceu de novo. Aí você vai dizer assim, é o que eu mais escuto quando a gente vai falar sobre isso. Mas então se falar na igreja que salva uma vez, não vai perder a salvação, eles vão sair, vão fazer o que for. Cara, se eu botar uma cartilha de regra, eles vão fazer igual, porque vai sustentar por um período. Quem fala esse tipo de coisa é porque não nasceu de novo. Quem nasce de novo, entendeu a doçura de Jesus, quer estar com Ele, só isso. Quer estar com Ele. Não vive mais na prática do pecado, embora venhamos a pecar ainda todos os dias. Você está entendendo? O pecado que a Bíblia diz que faz o afastamento entre eu e Deus, é a viver na prática do pecado. Não é o pecado cotidiano, uma mentirinha aqui, um deslize aqui. Isso não vai me levar ao inferno. É se eu decidir viver na prática do pecado, isso só vai demonstrar que eu nunca conheci a Jesus. Nunca conheci a Jesus. Eu fui simpatizante do Evangelho. Eu fui simpatizante de algumas coisas. E é exatamente o que diz aqui, o que Jesus diz nessa parábola. Olha o que ele disse. Naquele mesmo dia, Mateus 13, 1. Você vai achando, senão pode acompanhar, por favor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas que falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma terra boa, e deu fruto, a 100, 60, 30 e 1. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 18, só um pouquinho mais para frente. Jesus dá a explicação da parábola. Ele diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não o compreendem, entendimento, compreender, vem o maligno e arrebata. E o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ele fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende.
este frutifica, produz 100, 60, 30 por 1. Se eu pudesse concluir aqui, eu ia concluir assim: hoje nós obedecemos a Deus, e é requerido de nós uma obediência, mas pela gratidão, não por regras, não por obrigação. Você não é obrigado a cumprir nada. Simplesmente nós cumprimos porque nós somos gratos. Nós éramos Mefibosete, esse cachorro, e veio Jesus com a sua graça, com a sua doçura. Martinho Lutero, ele diz uma coisa, uma frase que eu acho muito legal: se vocês querem mencionar a lei nas suas pregações, mencionem a lei, porque ela é válida, mas a lei, ela tem que ser mencionada em toda a sua dureza. E se vocês forem falar da graça, do Evangelho, vocês falem toda a sua doçura, porque não há como nós pregarmos outra coisa a não ser o Evangelho de Cristo. Nós não somos religiosos, nós não temos uma religião evangélica. O pastor Flávio disse: Deus não é evangélico, graças a Deus, Deus não é evangélico, mas nós vivemos o Evangelho de Cristo, e o lugar que nós vivemos hoje é de liberdade, irmãos. Essa parábola, ela é linda, mas ela mostra a verdade sobre a salvação. Se você parar para pensar, foram 4 tipos de semente que o semeador saiu a semear. Todas foram lançadas em algumas terras, uma só frutificou. Poderíamos aqui fazer uma análise numeral, dizer que 25% da população será salva? Claro que não, mas é o que dá para entender. 3 tipos de pessoas que receberam a semente da salvação não frutificaram: uma por amor ao mundo, outra porque amou mais as coisas, as riquezas, uma porque não tinha raiz em si própria, não deixou a semente mudar o seu ser. Sabe o que é essa semente mudar a raiz de nós mesmos? É quando nós não somos mais imitadores das coisas, das religiões. Você não tem que ficar me imitando para receber algo, ou imitando o apóstolo Paulo. Você tem que viver o Evangelho na sua plenitude, e isso vai trazer o fruto que Jesus está falando aqui. Mesmo o que foi semeado na terra boa, ouve a palavra e compreende, ponto. É compreensão, é entendimento. Esse é o Evangelho, irmãos. É difícil resumir o que é o Evangelho, não tem como, mas o que eu posso dizer para vocês: o Evangelho, ele é doce. Deus, ele é justo, ele vai pagar o mesmo salário para todo mundo. Aquele que chegar lá no final e dizer: Senhor, me salva, o bandido da cruz, ele recebeu o mesmo salário que eu e você. Eu estou falando de salvação aqui. Se nós não voltarmos para a nossa salvação, entendermos quem nós somos, nós vamos viver a religião evangélica. E a religião evangélica é uma religião confusa, irmãos. Os evangélicos são confusos, nós somos confusos. É a religião que mais tem denominações no mundo, porque não se entendem. Porque não se entendem, não conseguem andar no mesmo entendimento. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas será que não é um ponto de nós refletirmos sobre isso? Por que não nos entendemos? Eu não concordo com a visão dali, eu vou lá e abro outra. Eu não concordei lá, eu vou lá e abro outra. Eu acho que a gente deve refletir nesse tipo de coisa. Será que a verdade do Evangelho está sendo entendida nesses dias? Será que eu e você estamos entendendo o Evangelho de Cristo? Ou nós saímos da religião católica, ou bandista, ou espírita, e entramos na religião evangélica? E muitas vezes eu preguei, eu disse: se dá uma palavra de conserto para as pessoas, elas não ficam. Não, elas não ficam porque elas não entenderam o Evangelho. Porque quando entenderem o Evangelho, elas vão receber qualquer tipo de palavra, e o solo dela vai ser a rocha Cristo, não vai abalar. Entenda o Evangelho nesses dias, irmãos. Entenda o Evangelho nesses dias. Pregue o Evangelho, pregue a doçura do Evangelho. Jesus, ele é doce. Venha para esse lugar, saia desse lugar de medo, de culpa, e entre nesse lugar de doçura. Você vai se apaixonar por Ele. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu acabei 3 minutos antes do horário. Estou dentro do horário. Eu amo a Cristo. Quantos amam a Cristo aqui? Cara, Ele te ama muito mais do que você ama Ele.
O amor que você acha que você sente por Ele, não existe comparação dele. Sabe esse amor que você tem pelo seu filho, que você ama? Esse dia eu saí de casa, eu fiquei um período fora, e eu disse, essa pandemia, a gente está tão acostumado a ficar em casa, e eu estou com um filhinho de 1 ano e 3 meses ali, a minha filha de 13 anos, e deu uma saudade deles, e me deu um aperto no coração, vontade de voltar para casa, e eu trabalho viajando muito, e eu vou voltar a viajar agora, a empresa vai começar a botar a gente a viajar de novo, e eu disse, aquela saudade vai me arrebentar por dentro, porque eu estou o ano inteiro com eles em casa. Está muito gostoso. Essa pandemia para mim está... Irmãos, eu sei que para muita gente foi difícil, mas para mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu estar dentro da minha casa com meus filhos cheirando, meu filhinho nasceu ali, eu fiquei do primeiro mês até agora só cheirando ele. Recebi mijada, recebi... como é que é? Foi um jato de... Um dia, eu fui trocar ele de madrugada, recebi um jato de cocô, assim, aqueles cocô de bebê. Mas que coisa bem boa, cara. Quantas vezes ele mijou em mim, eu saía fora aquele troço, aquele chafariz para cima. Mas é gostoso, isso é maravilhoso. Isso é viver o Evangelho. Isso é viver o Evangelho. É na simplicidade do lar, é no abraçar o seu filho. E aí eu fiquei em casa analisando, como é que é o amor de Jesus por mim? Eu acho que a saudade que Ele tem de nós, a vontade que Ele tem de estar pessoalmente com nós, é muito maior do que isso. E olha que isso me doeu na hora, quando eu comecei a chorar dentro do carro. E eu fico imaginando o anseio dele de estar com vocês. E você acha que eu vou vir aqui pregar uma palavra dizendo para você que você não é digno? Nunca. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Eu não quero ser esse. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. A pastora pregou aqui no domingo o Evangelho e nós vamos continuar pregando o Evangelho. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, nós não estamos aqui por obrigação, Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor, porque nós somos cumpridores de regras, ou de tabelas, ou de escalas. Nós estamos aqui porque fomos atraídos por Ti. Não há mérito em nós. Senhor, tudo que foi falado aqui nessa noite, Pai, que possa acender uma chama dentro do coração de cada um de nós aqui, Deus, de amor por Ti, de entendimento de que não é por troca, não é por nada que possamos fazer, nada que possamos pagar, nada que possamos colocar que vai nos aproximar do Teu amor. Sabe, igreja, Jesus, Ele te ama e ponto final. Ninguém pode mudar isso. A religião não pode mudar isso, não. Eu não posso mudar isso. Que nessa noite, Jesus, o Teu amor, Ele venha de uma forma constrangedora dentro dos nossos corações, nos colocando para realmente no lugar de filho, e não mais no lugar de pedinte, não mais pegando as migalhas que caem da Tua mesa, Jesus, mas sentado à mesa junto com o rei, como fez Davi a Mefibosete. Igreja, nós somos esse Mefibosete, cães rastejantes, cães mortos que não merecíamos nada. Aí vem Jesus com a sua doçura. A Bíblia diz que Ele foi ao madeiro como uma ovelha muda, calada, não por causa dos seus pecados, mas por amor de mim e por amor de você. Deus castigou a lei de Moisés em Jesus na cruz e nos deu vida na graça dEle, e nos libertou, toda a maldição estava sobre Cristo. Jesus bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Era por amor de mim, de você. O quanto nós temos entendido que essa mensagem não se trata de pagamento, não se trata de sacrifício, não se trata de quem somos, mas se trata de quem Ele é em nós, e qual lugar que nós estamos. Será que não temos entendido que não é o cumprimento de uma cartilha de regras mandatórias, mas é o cumprimento de uma obediência por gratidão a tudo que Ele fez? Erga suas mãos a Ele nessa hora. Você é amado dEle.
Você é a amada dele. Você é a noiva. Comece aí no seu lugar. Se você quiser chorar, chore. Se você está entendendo que o Evangelho é maior do que você, que o amor do Pai é maior do que você, faça uma aliança com Deus aqui hoje. Uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. Não o seu sangue, não o seu sacrifício, não o sacrifício de animais, mas o sacrifício do Cordeiro Santo e Imaculado, que veio e morreu a nossa morte. Será que depois de muitos anos você tem que escutar a palavra da salvação com outro entendimento? Sim, nós precisamos. Nós precisamos ser livres da religião. Obrigado pelos teus pequeninos aqui nessa noite, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vá para casa com esse sentimento, meu irmão. Ele te ama. Você faz parte desse reino. Eu não posso dizer que você não faz parte. Amém? Jesus te ama e eu também te amo muito, porque quem está em Jesus ama. Vá nessa quarta-feira abençoado para sua casa. Vá com essa palavra queimando no seu coração.
Logo aqui no domingo nós vamos estar com 2 cultos, um pela manhã e um pela noite. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus conceda graça e entendimento para você e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.